Primeiro Deus, chamados à oração, as mensagens angélicas e o reavivamento da igreja. 10 dias de oração. 19 de fevereiro, o remanescente e a oração. Dia 10. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44:8. Levanta-te, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Isaías 60:1. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5:18. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Jeremias 1:7. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. 1 Pedro 3:15. Livramento prometido. Companheiro peregrino, estávamos ainda em meio às sombras e tumultos das atividades terrenas. Mas logo nosso Salvador deverá aparecer para nos dar livramento e repouso. Olhemos pela fé para o bendito futuro, tal como a mão de Deus o pinta. Aquele que morreu pelos pecados do mundo está franqueando as portas do paraíso a todo que nele crê. Logo, a batalha estará finda e a vitória ganha. Breve veremos aquele em que se tem centralizado nossas esperanças de vida eterna. Em sua presença, as provas e sofrimentos desta vida parecerão como se nada fora. Não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memórias delas. Isaías 65:17. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10:35-37. E recebereis poder, página 376. O alvo da fé. A fé vê Jesus posto como nosso mediador, à destra de Deus. A fé contempla as mansões que ele foi preparar para os que o amam. A fé vê as vestes e a coroa, tudo preparado para os vencedores. A fé ouve o cântico dos remidos e aproxima as glórias eternas. Precisamos achegar-nos a Jesus em amor e obediência, caso queiramos ver o Rei em sua beleza. Em crer a paz e alegria no Espírito Santo. Creiam, creiam. Minha alma exclama, creiam, descansem em Deus. Ele pode guardar aquilo que lhe confiaram e os fará mais do que vencedores por aquele que os amou.
e recebereis poder, página 373. Transformação total. Transformação total. A fonte do coração se deve purificar para que a corrente se possa tornar pura. Não há segurança para uma pessoa que tenha uma religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. E recebereis poder, página 325. O batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, levará a um reavivamento da verdadeira religião e à operação de muitas obras maravilhosas. Seres celestes entrarão em nosso meio e homens falarão segundo forem movidos a fazê-lo pelo Espírito de Deus. Operasse, porém, o Senhor sobre homens, como fez no dia de Pentecostes, e posteriormente, muitos que hoje professam crer na verdade, conheceriam tão pouco da operação do Espírito Santo que haviam de clamar. Acautelai-vos do fanatismo, diriam dos que estivessem cheios do Espírito. Estão cheios de mosto. Atos 2, 13. Não está longe o tempo em que os homens queiram muito mais estreita relação com Cristo, mas a chegada à união com seu Santo Espírito, do que jamais tivera ou terão, a não ser que abandonem sua própria vontade e seu caminho, e se submetam à vontade e ao caminho de Deus. O grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Quando almas anseiam por Cristo e buscam tornar-se um com Ele, então os que estão satisfeitos com a forma de piedade exclamam: tomem cuidado, não vá a extremos. Ora, irmãos, sede cautelosos e não entreis em excitação humana, nem procureis suscitá-la. Mas, ao passo que devemos ser cuidadosos de não entrar em agitação, não devemos encontrar-nos entre os que levantam indagações e nutrem dúvidas relativamente à obra do Espírito de Deus. Haverá pessoas que porão em dúvida e criticarão quando o Espírito de Deus tomar posse de homens e mulheres, porque seu próprio coração não é movido, mas se acha frio e suscetível à impressão. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 57. Reflexão espiritual, por Mark Filler. Objetivo final. As 3 mensagens angélicas têm um propósito primordial: preparar o mundo para a volta de Jesus. Essas mensagens divinamente inspiradas alcançam seu auge em Apocalipse 14:12, texto em que João apresenta a identidade do povo de Deus no tempo do fim. O apóstolo afirma que essas mensagens são incorporadas por pessoas a respeito de quem se pode afirmar: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Pela graça divina, esse povo suportará as provações dos últimos dias e será vencedor. Enfrentará a fúria da besta e manterá suas convicções de fé, sem poder comprar ou vender, enfrentando perseguição, prisão e a própria morte por causa de Cristo. O remanescente será obediente aos mandamentos de Deus. Essas pessoas não permitirão que a coação do mal as faça renunciar à sua lealdade. Isso porque vivem cheias da graça, exaltam a Cristo e são obedientes em um mundo rebelde e desobediente.
Os crentes do tempo do fim demonstrarão ter a fé em Jesus. A fé em Jesus é a mesma qualidade de fé em Deus que Cristo demonstrou na cruz. Jesus confiou quando não podia ver. Sua fé transcendeu o que estava acontecendo ao redor. É por isso que suas palavras finais foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:45. Pouco antes da volta de Jesus, o povo de Deus precisará exercer o mesmo tipo de fé. O que nos sustentará naquele momento de provação? A fé em Jesus. Como podemos desenvolver essa fé? Primeiro, assim como a salvação é um dom, a fé também é. E ela cresce à medida que a exercemos. Romanos 12:3-8. Essa fé se desenvolve ouvindo a voz de Deus. Romanos 10:17. E está disponível a todos que buscam o Senhor de todo o coração. É hora de orar. Passe os próximos minutos falando com Deus. A seguir, você encontrará um modelo de oração com base no estudo de hoje. Agradecimento e louvor. Agradeça a Deus por ter o privilégio de anunciar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Confissão. Reconheça a necessidade de viver e proclamar o Evangelho. Orando com a palavra. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos. Senhor, obrigado porque à medida que o Espírito Santo habita em nossa vida, ele produz paciência e perseverança em nós. Os que guardam os mandamentos. Tua vontade, Senhor, é o amor. Amor por ti e pelos outros. Amor conforme revelado na palavra e na vida de Jesus. Alegro-me pelo fato de que tu és poderoso e desejas transformar nosso coração rebelde em um coração que está em sintonia com a grande lei do amor. Intercessão. Ore pelos desafios da Igreja Adventista ao redor do mundo e pelos motivos de oração de hoje. Pedidos pessoais. Apresente a Deus suas necessidades, saúde, família, finanças e etc. É hora de cantar. Com cânticos espirituais, expresse seu desejo de permanecer fiel a Deus, sob qualquer circunstância. Hinos sugeridos. Graça Excelsa, Inário Adventista do Sétimo Dia, número 208. Quando for chamado. Inário Adventista do Sétimo Dia, número 434. Motivos de oração. 1. Por bênçãos de salvação e edificação para mim e meus convidados durante as 10 horas de oração. 2. Por meus 5 amigos de oração. Desafios da Igreja. Jovens que estão servindo ao Senhor em lugares perigosos, graças a projetos como Um Ano em Missão e Missão Caleb. Atividade missionária. Leve os amigos de oração à igreja. Ofereça uma refeição ao pôr do sol. Escolha o dia D para começar os estudos bíblicos. Uma boa sugestão: Jesus, Restaurador da Vida. Disponível no site http://adv.st/estudo Jesus Restaurador. Primeiro Deus. Chamado à oração. As mensagens angélicas e o reavivamento da igreja. 10 dias de oração. 10 horas de jejum.